Você sabe pronunciar as palavras bem em alemão? Não? Então hoje você está no lugar certo. Seja muito bem-vindo à nossa microaula sobre o guia de pronúncia das palavras em alemão. Só antes de começar, eu gostaria de explicar para vocês o que são essas microaulas. Então são pequenas aulas onde eu mostro então um pouquinho o básico do alemão para você que não faz ideia ou que nunca ouviu falar então do idioma, ou você que está introduzindo, você está começando agora os estudos então com o alemão. Para quem já tem um nível um pouco mais avançado, essa aula pode ser bem básica, tá? Mas sempre é bom acompanhar, revisar também um pouquinho quando se trata da língua estrangeira. Vamos então à nossa aula. Meu nome é Andréa Bona, eu sou professora de alemão. Então aqui vamos começar então com as vogais, tá? Então a maioria das vogais, elas são pronunciadas exatamente como no português. Então ali nós temos as vogais A, E, I, O, U, tá? Então ali eu separei algumas palavras relacionadas então com aquelas vogais para vocês treinarem bem a pronúncia, tá? Então o A única diferença do português é que ele é bem aberto quando a gente fala ele numa palavra, tá? Por exemplo, Apparat, Apparat. E, Leben, Leben. Então fica bem igual. I, Indien, Indien. Então fica I mesmo, né? O, Oda, Oda. U, Unta, Unta. Bem tranquilo, né? Seguindo então. Vogais com trema. Então essa é a maior dificuldade, né, do pessoal. Então a vogal com trema, como é? Então o som é de E. A tremado tem som de E. Então, Qualität, Qualität. Ausländer, Ausländer. Getränke, Getränke. Então o A tremado sempre vai ter som de E, tá? O tremado, o que nós vamos fazer? É um som entre O e E, mas como é difícil de fazer, eu vou dar uma técnica bem legal para vocês, uma dica bem legal. Vocês vão fazer um biquinho e falar E. U, U. Funciona super bem. Sem o biquinho não vai funcionar. E. Tem que ser com o biquinho, tá? Então, U. Então, hören, hören. Löffel, Löffel. Löschen, löschen. Bem tranquilo, né? Próxima vogal, ela também dá bastante dificuldade entre os estudantes, que é o U tremado, que tem um som entre o U e o I. E aqui funciona a mesma dica, tá? Você vai fazer o biquinho e você vai falar I. Então, U, U. Vamos a algumas palavras de exemplo. Üben, üben. Glück, Glück. München, München. Então, U. Muito bem. Agora vamos para alguns ditongos, tá? Aqui nós temos então o E e o I. Quando nós temos o E e o I juntos, nós temos o som de I, tá? Então, mein. Então a gente não pode falar mein, né? É mein. E I sempre I. Então, mein, dein, dein, klein, klein, Wein, Wein, ok? O som de IE, então o som de IE juntos tem o som de I. Então a gente não fala o E ali, é só o som de I, tá? Por exemplo, Wien, Wien, então IE, I. Liebe, Liebe, ó, ali a gente não fala o E. Então parece que é um I mais longo, né? Então, Liebe, riesig, riesig, tá? Então, Wien, Liebe, riesig, ok? Próximo de tom, então, E, U juntos tem o som de OI, tá? Então, a gente não fala euro, nós falamos euro, euro, Europa, Europa, heute, heute. Então, E, U, OI. Depois nós temos o A tremado e o U juntos. Ele também tem um som de OI, tá? Então, vamos aos exemplos. Häuser, Häuser. Läuft, läuft. Träumen, träumen. Muito bem, então também OI.
Depois nós temos alguns outros ditongos, as vogais, então elas são pronunciadas do mesmo jeito que elas são escritas, tá? Então não muda nada. Por exemplo, se eu tenho A e um U juntos, eu tenho o som de AU. Então, Raum, Raum. Então o AU sempre vai ficar assim, AU, tá? Então, exemplo, Raum, ok? Agora vamos para algumas consoantes. Eu acho que a pior de todas as consoantes é essa dali, que nós chamamos de beta no alemão, tá? Que é o SZ, então que nós não temos no português. Então esse pode confundir muito, porque muitas pessoas leem ele como B, porque acham que é um B, né? Mas não é. Ele é o beta, chamado então SZ no alemão, tá? Então ele tem um som de 2 S's, em algumas palavras som de S. Então vamos cuidar um pouquinho. Então alguns exemplos. Heißen. Heißen, ó, o beta tá ali, tem som de 2 S, tá? Fuß, Fuß, ali ele tem som de S, então Fuß. E fleißig, fleißig, tá? Então, som de 2 S. Então, este é um pouquinho mais problemático, porque ele é muito parecido com o B no português, tá? Cuidar, que ele tem som de 2 S ou S. Depois, nós temos o G, que tem o som de G. Então, nós falamos G. Por exemplo, gerade, gewinnen, genießen. Então, nunca vai ser G, tá? Gerade, gewinnen, genießen. O J sempre vai ter som de I. Jetzt, Jonas, jemand. Jetzt, Jonas, jemand. O S sempre vai ter som de Z, tá? Então, Sie sagen sicher. Sie sagen sicher. Então, aqui o V nós temos o som de F. Então, ele sempre vai ter o som de F. Viertel, Viertel, vielleicht, vielleicht, verkaufen, verkaufen. Muito bem. O W, aí agora que vai confundir, porque ele tem o som de V, tá? Então, o W em alemão sempre vai ter som de V. Wissen, wohnen, wie. Wissen, wohnen, wie. E o X tem som de X, né? Então, ele é o X. México, mixa, X. México, mixa, X. O Z sempre vai ter som de TS, tá? Alguns exemplos. Zeit, Zitrone, Ziel. Zeit, Zitrone, Ziel. Ó, então, Zeit. Muito bem. O Y sempre vai ter o som de U, né? Que nem a gente viu antes. A gente vai fazer um biquinho e falar I. U, U. Então, System, System, Typ, Typ. Muito bem. Alguns dígrafos, então, nós temos duas letras com um único som, tá? Então, o ER. Então, ele tem o som de A quando ele está escrito no final da palavra. Isso nós vamos perceber bastante na língua alemã, tá? Por exemplo, Computer. Nós não falamos computer, é computer, tá? Então, o ER tem som de A, tá? Computer, computer. Wasser, Wasser, como se não tivesse o ER ali, como se fosse um A, né? Wasser, Männer, Männer. Então, o ER aí no final sempre vai ser A, tá? Computer, Wasser, Männer. Depois o CH, ele tem um som parecido com o CH mesmo, tá? Então, para produzir este som, precisa-se colocar a ponta da língua nos dentes inferiores e pronunciar o som do CH no português, tá? Então, assim, ó. Colocar, então, a língua aqui embaixo, né? Não vai ser sh, não vai ser sh, vai ser Então, vamos aos exemplos. Ich. Então, a gente não fala ish, não. Ich. China, chemie, tá? Então, coloca a língua na frente ali dos dentes e este som aí. Ich, China, chemie. Então, esse é um pouquinho mais difícil, mas com prática consegue bem fácil. Depois, nós temos o CHS, né? Então, tem o som de x, né? Então, Fuchs, wachsen, 6,
Então, o número 6, né? Sechs. Fuchs, wachsen, sechs. Então, C-H-S, x, tá? Depois nós temos o SCH. Aqui tem bastante CH para confundir, né? Então, aqui nós temos o SCH. Então, tem o som de X. Quando nós temos um S antes do CH, nós pronunciamos, então, o som do X, tá? Por exemplo, schwimmen, schwimmen, schon, schon, Schweiz, Schweiz. Schwimmen, schon, Schweiz, ok? Depois nós temos o CK, que ele vai ter o som de K mesmo, tá? Glück, Glück, drucken, drucken, Block, Block. O QU tem som de K também, né? Bequem, Frequenz, Quadrat. PH, ele tem o som de F. Philosophie, Fantasie, Alphabet. Filosofia, fantasia, alfabeto, tá? Bom, pessoal, então este foi o guia de pronúncia das palavras em alemão. Espero que vocês tenham gostado dessa microaula. Espero que eu possa ter tirado algumas dúvidas, então, da pronúncia no alemão para você. Agora basta você praticar mesmo. Assista a aula novamente, vai praticando até você estar craque, então, na pronúncia no alemão, tá, pessoal? Bons estudos, auf Wiedersehen!